amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Big Scale Fórmula 1 Collection, edição número 36, que é a Benetton B190 Ford que Nelson Piquet correu em 1990. Indo ao fascículo, logo no começo a edição dizendo o seguinte: as cores da Benetton, né? A empresa de moda, ela soube fazer muito bem a jogada de marketing, né? Começaram patrocinando a equipe Tyrrell para depois comprarem a equipe Toleman, né? Criando aí a equipe Benetton, né? Equipe essa de Fórmula 1 que ajudou a alavancar muito as vendas do seu produto, né? Que era a parte de roupas e acessórios, né? Sendo uma excelente jogada de marketing que eles fizeram nos anos 80 e anos 90. Similar ao que a Red Bull faz hoje, né? A Red Bull ela tem a equipe de Fórmula 1, mas basicamente para vender os energéticos dela, né? Aqui nessa foto, Nelson Piquet durante o Grande Prêmio da Alemanha, né, de 1990, carro esse que tinha um forte apoio da Ford, né, que destinava os melhores motores, né, os motores mais atuais para a equipe Benetton, né, e com isso o Piquet conseguiu, não somente ele, né, como também o Alessandro Nannini, né, seu companheiro de equipe, conseguiram fazer grandes atuações naquele ano de 90, sendo a terceira força logo atrás da McLaren e Ferrari em 1990. Né? No detalhe, o Piquet, quando ele competiu pela equipe na época. Né? Momentos daquele ano, Roberto Moreno, que foi chamado às pressas pela Benetton para substituir o Alessandro Nannini, que sofreu um gravíssimo acidente de helicóptero, né, que acabou decepando o antebraço dele, né? Fizeram a cirurgia de reimplantação, mas Fórmula 1 para ele nunca mais foi possível, né? Então com isso o Moreno ele teve a chance de ouro dele, né? Entrando numa equipe boa, né? E graças à grande atuação dele em Suzuka, né, chegando na segunda posição na corrida, né, com as quebras e os acidentes que houve na corrida, né, tivemos uma dobradinha Piquet e Moreno, né, ele conseguiu firmar um assento para ele para a corrida seguinte e para a parte da temporada seguinte de 1991, que ele figurou como segundo piloto da Benetton, né. No detalhe aqui, David Brabham correndo com a equipe Brabham, né, que seu pai criou, né, mas que já não era mais dono, né. Então tivemos a reunião do sobrenome famoso, né, numa equipe famosa. Mas a Brabham já não era mais aquela equipe forte de outrora, né? Já não pertencia mais a Bernie Eccleston, ele tinha passado o controle para outros, né? E com isso a Brabham fez uma mera participação figurativa, né? Aparecendo do meio do pelotão para trás no grid daquela época, né? Nigel Mansell correndo aqui na Ferrari, né? Era o último ano de contrato dele. Ele sistematicamente estava levando o Prost, né? Tava se dando melhor do que ele na equipe, né? E no meio da temporada, após o GP da Inglaterra, ele decidiu se aposentar, né? Decisão essa que a equipe Williams conseguiu reverter, né, tirando ele de uma aposentadoria certa, né, e dando ao Mansell um ótimo carro para 91 e 92, né. Grande Prêmio da Inglaterra, Alessandro Nannini, né, liderando aqui um pelotão fortíssimo, né, seguido da La Russe com motor Lamborghini, um pouco mais atrás a Lotus, a Tyrrell, né? A Benetton naquele ano realmente surpreendeu, né? Com um carro bastante um carro bastante confiável, né, que conseguiu excelentes posições naquela temporada. Similar ao que está acontecendo esse ano com a Aston Martin nas mãos do Alonso, né? A gente vê um desempenho muito parecido se for comparar as épocas, né? Nessa outra foto aqui, Michele Alboreto pilotando a Erros, né? Ele que correu
com a equipe, né? Parte do campeonato por eles, né? Mas a Erros também era outra equipe de meio de grid para trás, então ele pouco pôde aparecer. Né? Final meio melancólico para a categoria do piloto, né? Alboreto, né? Que chegou até a disputar o título em 1985. Né? Falando sobre a Benetton, né? As especificações do carro, ele tinha um motor Ford Cosworth HB série A4, né? Um V8 a 75 graus, que tinha 3.498 centímetros cúbicos, né? Um 3.5, que dava 680 HP a 13.000 RPMs, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, câmbio Benetton manual de 6 marchas, né? E 500 kg de peso. Essas eram as especificações do carro, né? Aqui no detalhe a parte traseira do carro, né? E mostrando o ótimo projeto que Rory Byrne fez naquela temporada, né? Falando ainda sobre a temporada de 90, Alain Prost, né? Que ao vencer o GP da França, ele conseguiu fazer com que a Ferrari chegasse à impressionante marca de 100 vitórias na Fórmula 1, né? Então, tudo isso graças ao professor Alain Prost, né? Prova essa que marcou também a 42ª vitória dele na Fórmula 1. Números impressionantes de um grande piloto, né? Que passou pela Fórmula 1. Né? Mais momentos, Derek Warwick, né? Correndo com a Lotus, motor Lamborghini, né? Aos poucos a Lotus já estava entrando numa decadente, né? Mesmo usando esses motores potentes, eles quebravam muito, então ficava difícil você mostrar resultados com o fraco motor que eles corriam, né? Ayrton Senna aqui comemorando uma vitória aqui, provavelmente no Canadá, né? Isso, é o GP do Canadá, né? Ano em que ele conseguiu o seu bicampeonato em cima do Alain Prost, uma final polêmica, mas com ares de toma lá da cá, né? Já que o Prost tirou o título dele de 89, o Senna devolveu na mesma moeda em 1990, né? Aqui novamente o GP da Inglaterra, né? Vemos o Derek Warwick disputando posição aqui com Ivan Capelli, né? A Marti já não estava conseguindo mostrar muitos resultados, né? Até porque Adrian Newey já estava se transferindo para a Williams, né? Então todo esse projeto que ele iniciou na equipe, né? Acabou indo parar nas mãos da equipe rival, né? O Piquet aqui, né? Nessa foto aqui, acho que é o GP da Austrália, né? Prova que ele venceu, bem como o GP do Japão. Foram 2 vitórias assim na raça, né? A Benetton, ela não era o carro mais rápido, mas ela tinha bastante constância, né? Com isso, o Piquet administrando muito bem os jogos de pneus que eles tinham, né? Ele conseguia ótimos resultados e essas 2 vitórias coroou a boa fase que ele estava passando na Benetton, né? Na parte central aqui, o pôster da revista, né? O belíssimo carro que eles competiram em 90, né? Da época da estreia ganhou até um apelido, Patinho Feio, mas que na pista se mostrou uma grande fera, né? Um carro que galgou bastantes posições naquela temporada, né? Falando aqui sobre a história da Benetton Fórmula, né? Que, como eu dizia, a empresa de moda que começou patrocinando a Tyrrell no início dos anos 80, né? Essa foto aqui, 1983, Michele Alboreto, no... Que pista que é? No GP em Detroit, né? Abaixo aqui, eles continuando patrocinando a Fórmula 1, só que agora na Alfa Romeo, com Ricardo Patrese ao volante, né? O ano de 1984, né? E 1985, quando eles patrocinaram a Toleman, né? Mas que ao final do ano acabariam comprando a equipe, né? Na foto aqui vemos o Theo Fabi pilotando para eles, não falo em qual corrida, né? Fabi inclusive que fez pole position numa prova, né? Acho que em Nürburgring, né?
pilotando para a equipe Toleman com patrocínio Benetton, né? Outra foto aqui, Ed Cheever, durante o GP de Mônaco, né? A legenda dizendo que no ano de 84 e 85 a Benetton foi a patrocinadora da equipe Alfa Romeo, né? Falando sobre a equipe, Benetton Fórmula, né? Com sede na Inglaterra, com o seu dono Luciano Benetton, né? E os irmãos, né, Benetton, né, Luciano Benetton e Alessandro Benetton eram os donos da equipe, né? Eles que tiveram a liderança de Peter Collins de 1985 a 1989 e na sequência Flávio Briatore foi o diretor da equipe de 1989 a 2001. Né? Eles conseguiram 2 títulos mundiais, 1994 e 1995 com Michael Schumacher, né? Um título de construtores em 1995, ao todo foram 27 vitórias, sendo 19 vitórias do Schumacher, 3 do Nelson Piquet, 2 do Gerhard Berger, 2 do Johnny Herbert e uma do Alessandro Nannini, né? A primeira vitória deles foi no Grande Prêmio do México, 1986, e a última vitória deles no Grande Prêmio da Alemanha, 1997. 1 e 2, né, finalizando a corrida em primeiro e segundo lugar, eles fizeram isso em 2 vezes, né? A primeira delas no GP do Japão, 1990, com Piquet e Moreno. E a segunda vez no Grande Prêmio da Espanha, 1995, com Michael Schumacher e Johnny Herbert, né? Ao todo, eles tiveram 102 pódios, sendo 38 pódios do Schumacher, 13 do Alesi, 9 do Nannini, 7 do Piquet, 7 do Giancarlo Fisichella, 6 do Gerhard Berger, 6 do Thierry Boutsen, Martin Brundle fez 5 pódios, Johnny Herbert 4 pódios, Ricardo Patrese 2 pódios e Jos Verstappen 2 pódios, Theo Fabi 1 pódio e Roberto Moreno 1 pódio, juntamente com Alexander Wurz 1 pódio também, né? Pole positions, 16 pole positions, sendo elas 10 do Schumacher, 3 de Fabi, 1 do Berger, 1 do Alesi e 1 do Fisichella, né? E voltas mais rápidas, 36 voltas mais rápidas, sendo 23 do Schumacher, 5 do Berger, 2 do Fabi, 2 do Nannini, 2 do Alesi, 1 do Moreno, 1 do Wurz, foram as voltas mais rápidas. E eles tiveram os seguintes motores: o motor Hart 1.5 4 cilindros em 1985, o BMW 1.5 turbo, né, de 4 cilindros em 1986, tiveram o motor Ford Turbo 1.5, um V6 em 1987, e depois o Ford 3.5 V8 aspirado de 1988 a 1994. Depois disso, o Renault 3.0 aspirado V10 em 1995 até 1997 e em 2001, né? Usaram também o motor Mecachrome Renault, né? O Playlife, é o motor Renault rebatizado depois que eles saíram da Fórmula 1, né? 3.0 um V10 em 1998. E usaram também o motor Supertech Renault Playlife 3.0 V10 em 1999 e 2000, né? Uma equipe que sempre investiu em tecnologia em busca do sucesso, né? No detalhe aqui, Flávio Briatore ao lado do dono, né? Da Benetton, né? O Luciano Benetton, né? E abaixo aqui o Gerhard Berger pilotando para a equipe, né? Em 1986. E a próxima edição da Big Scale Fórmula 1 Collection será a Renault RS10 de 1979, que Jean-Pierre Jabouille correu em 1979. Como eu já tenho ela em 1.43, eu não vou adquirir, né? Bem como a sequência, né? Que vai ser a Honda RA106, que Jason Banta correu em 2006. Essa também tem em 1.43, então eu vou passar. Mas espero ansioso pela Renault RS20, que Daniel Ricciardo correu em 2020.
né? Essa eu não tenho em 1.43, então eu vou adquirir ela em 1.24. Aguarde que eu farei vídeo na época do lançamento, certo? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Outro belíssimo trabalho que a Ixo está fazendo nessa coleção 1.24, né? Que é a Benetton B190 com motor Ford, que Nelson Piquet correu na temporada 1990, né? Ela é uma que saiu na Lendas Brasileiras, saiu na coleção mundial, né? E agora temos ela em 1.24, né? Com grandes melhorias em relação à miniatura 1.43. Destaco aqui as antenas, né? Ela veio com as duas antenas que o carro tinha naquele ano, né? Na 1.43 ela não tem esse detalhe, né? Então com isso ponto positivo para esse detalhe, né? Simples, né? Mas que faz muita diferença, né? Ela não tem os tirantes da asa, né? Que eles usavam, né? Mas é perfeitamente possível fazer usando um arame muito ultra fino. Aí dá para reproduzir isso aí no carro, né? E o detalhamento está muito bom. Só tem um pequeno defeito, né? A posição do patrocínio aqui da Riello, né? Do lado esquerdo aqui ela está correto, só que do lado direito ela está de ponta cabeça. Na verdade ela teria que ser a escrita voltada para frente, igual essa aqui também. Então esse é o único defeito dela, é o posicionamento da marca Riello aqui na parte superior do side pods do lado direito, né? Fora isso, está perfeitíssima mesmo, né? Detalhamento muito bom mesmo. Vemos detalhes assim que não tinha na miniatura em 1.43, né? Como a marca das rodas, né? Que é devidamente colocado. Então tá muito boa mesmo a miniatura, ficou assim digna mesmo de colocar em destaque na coleção, né? E por ser do Piquet, né? Eu que sou muito fã do Nelson Piquet, né? Assisti todos os títulos, os 3 títulos dele, né? Desde 1981, né? Então essa miniatura não poderia faltar aqui na minha coleção, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima!